early sunrise, the colors of the morning on its sky. Your eyes, the world awakens in the light of the day. I look. Amém, pessoal. Bom dia aí a todos. O culto da ceia, né? Ele foi transferido para a semana que vem. Então, como o Éder não está aí, ele me deu essa incumbência que, para mim, ao mesmo tempo que é um desafio grande, trazer a palavra de Deus, ser oráculo de Deus para a igreja, mas, ao mesmo tempo, é uma satisfação muito grande, né? Então, que Deus nos abençoe nessa empreitada. Amém? Então, é isso aí. A gente vai continuar, pessoal. O Éder, né, ele propôs aqui uma série que eu acho extremamente importante, de uma série falando sobre as características de uma igreja saudável, que estão ali no texto de Atos 2, de 42 a 47, que fala da descrição da igreja primitiva. Então, fazendo uma análise, né, de todas essas características, a gente falou primeiramente, né, sobre, o bispo Éder trouxe uma palavra aqui muito boa, sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos, a importância de se perseverar na palavra, a importância de perseverar na palavra fundamentada na tradição apostólica, porque, como eu sempre digo aqui, né, nas oportunidades que eu tenho, o Omar falou isso muito bem aqui, da questão do progressismo, né, que quer realmente minar e destruir todos os absolutos, né, da moral judaico-cristã, da moral bíblica. E isso, infelizmente, tem atingido o cristianismo. Então, hoje se tem muitas pseudodoutrinas, né, tem um cristianismo progressista que lê a Bíblia de acordo com a mente materialista, né? De acordo com uma mente secular. Então, a importância da gente conhecer e ler a Bíblia e interpretar a Bíblia na tradição apostólica, na tradição cristã. Então, a importância de se perseverar na doutrina dos apóstolos. E é interessante porque quando a gente persevera na doutrina dos apóstolos, essa perseverança na doutrina dos apóstolos nos levará à comunhão com Deus. Porque à medida que você vai lendo a Bíblia, que você vai meditando na Bíblia, fundamentados na tradição apostólica, isso te leva a uma maior comunhão com Deus. E à medida que você vai aprofundando na comunhão com Deus, isso te conduz à comunhão com os irmãos.
que foi uma ministração que eu dei logo depois da do Éder. E aí eu foquei muito, né, na minha ministração sobre a comunhão com Deus, sobre como ela reverbera na comunhão para com os irmãos. E aí depois o bispo Éder falou sobre justamente a comunhão na igreja, a comunhão como corpo. Então hoje eu vou continuar essa série falando sobre uma outra característica. Então abram comigo a Bíblia de vocês, lá em Atos, no capítulo 2, a gente vai ler só o 42 e o 43. Atos 2, 42 e 43 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, a característica que eu quero abordar aqui hoje com vocês, presente na igreja primitiva, que é a igreja modelo, para nós, é o temor. Então, havia temor. Mas é interessante que, quando a gente analisa toda a Bíblia, a gente tem a impressão que essa característica, ela parece um pouco contraditória. Porque, ao mesmo tempo que a Bíblia adverte a nós temermos a Deus, a gente vê o próprio Jesus, por exemplo, dizendo: não temas, crê somente. E aí parece meio contraditório. Não, mas espera aí, a gente tem que temer, mas aí ao mesmo tempo não tem que temer. E aí a gente vê na igreja primitiva que havia temor. Mas aí a gente lê na primeira carta de João, por exemplo, no capítulo 4, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas por que a gente, às vezes, quando analisa a Bíblia, tem essa impressão de que esse aspecto, né, esse exercício do temor, na Bíblia parece uma coisa meio contraditória? Por conta do conceito de temor. Porque, com certeza, o temor a Deus, ele é diferente do temor a qual o próprio Jesus diz, né? Quando ele, naquele episódio, né, em Marcos 5:36, quando ele ressuscita ali a filha de Jairo. E ele fala para Jairo: não temas, crê somente. Então, existe ali um conceito meio que circunstancial. Então, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é o que é esse temor. Qual é o temor que Lucas aqui descreve? Quando ele diz, né, em cada alma havia temor. Então, a primeira coisa, toda vez que a gente vai estudar alguma coisa, tem algumas, para que a gente possa analisar isso, existem algumas questões básicas, né? Podem ser 3 questões ou 5, mas aqui eu vou usar só 3. Então, quais são elas? O que é temor, por que temermos e como temermos. Mas aí também eu quero acrescentar uma aqui, que é o quem temer. Mas antes da gente fazer essa jornada aqui, da nossa análise sobre o temor que a igreja primitiva que exercia para com Deus, a gente precisa saber o que é temor. O que é esse temor aqui que a gente encontra na narrativa aqui de Lucas? Quando a gente vai para o texto grego, a palavra ali, traduzida para temor no português, é phobos. E phobos, pessoal, vem de fobia. E quando a gente escuta temor ou fobia, né, claustrofobia, necrofobia, hidrofobia, aracnofobia, enfim, o que vem na nossa cabeça? Medo. Medo. E, geralmente, quando se fala temor, até na própria Bíblia, fala de medo. Quando Jesus fala para Jairo, ali o chefe da sinagoga, não temas, ele está falando de medo. Que é a mesma palavra, por exemplo, a palavra phobos, fobia, que aparece em 1 João 4, quando ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo phobos, toda fobia. Só que aí a gente vê aqui, dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo phobos, todo medo. Mas havia phobos aqui, havia fobia, havia temor em cada alma. Que negócio é esse? Esse termo, pessoal, ele como eu disse, ele é circunstancial.
Então, no contexto em que a palavra phobos, ou a expressão fobia é aplicada, ela tem um significado não diferente, mas ela tem um significado peculiar àquele momento, àquele contexto em que ele é aplicado. E isso acontece também no português, porque quando a gente fala temor, geralmente vem o medo na nossa mente, mas vem também os aspectos respeito, vem os aspectos reverência. Então, quando a gente fala, por exemplo, temor a Deus, já vem esses aspectos reverência e respeito também na nossa mente. Por quê? Porque a palavra phobos, ela engloba tudo isso. E é até interessante, né, quando se tem medo de alguma coisa, principalmente os homens, né, quando os homens têm medo de alguma coisa, aí para não ferir a virilidade, assim, né, aí se diz assim, não, na verdade eu não tenho medo, eu tenho um profundo respeito. Que nem eu, por exemplo, eu tenho um profundo respeito de rato. Não é medo, é um profundo respeito. Não, é medo mesmo. Quando vê, é aquela coisa, né? Você já vai para matar logo, mas por dentro você está, nossa, por que foi aparecer essa coisa aqui? A minha esposa, por exemplo, tem um profundo respeito por barata. Toda vez que eu escuto uma gritaria, eu falo, tem alguém aqui dentro. Tem alguém, um ladrão está na sala. Só pode ser, porque a gritaria que ela faz... O que foi? Pode ser barata, barata. Eu falo, não, você está brincando. Olha o teu tamanho, olha o tamanho desse inseto, dá um pisão nisso aí, já era. Mas é a tal da fobia, é o tal do medo. Então, o temor também tem o medo. E aí, pessoal, é interessante, porque no nosso relacionamento com Deus, eu vou falar uma coisa aqui que no primeiro momento pode chocar, mas depois eu vou explicar. No nosso relacionamento com Deus, a característica do medo, ela não está fora. Logicamente, nós não devemos ter medo de Deus. Existe até uma canção, né, do Oswaldo Montenegro que diz, eu tenho medo de Deus. Agora nós que somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, como disse o louvor aqui, esse último louvor, logicamente nós não devemos ter medo, mas pelo contrário, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos ter ousadia para entrarmos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Mas o medo, ele se aplica em que sentido? O medo, pessoal, da consequência, o medo oriundo da consciência, da consequência do juízo daqueles que não se submetem à lei de Deus. Então, nós temos que temer, e o temer aqui, o medo mesmo, das consequências das nossas atitudes desprovidas da autoridade e da observância aos mandamentos de Deus. Jesus, ele foi muito enfático, nos evangelhos a gente vê isso, quando ele fala sobre inferno. E Jesus não amaciou, não. Quando ele fala, não, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando ele fala em Mateus 25, por exemplo, ó, Deus vai separar as ovelhas e os bodes. É interessante, né, que sem entrar no anacronismo, mas à direita fica as ovelhas e à esquerda fica os bodes. Quem tem ouvidos, ouça. É bem isso aí. É lógico, né, a gente não deve fazer um anacronismo, mas, né, a gente faz um pouquinho, só um pouquinho. Então, Jesus, ele falou sobre o inferno. Todo o Novo Testamento, ele fala sobre a condenação vindoura. E por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, aí eu pego um pouco o gancho do Omar, foi muito bom o que ele falou aqui, já preparando o ambiente aqui para a ministração, porque junto com esse progressismo, se tirou a questão, primeiro, da vinda de Cristo, da volta de Cristo, a volta para estabelecer o seu reino e, consequentemente, as consequências desse reino. Jesus virá para estabelecer o seu reino e ele virá como juiz. E ele julgará a sua igreja. Tanto que o apóstolo Paulo fala que o julgamento começará pela casa de Deus. Então, no nosso relacionamento com Deus, esse medo, ele tem que estar presente na gente. Não o medo de entrar na presença de Deus, mas a questão assim, da gente ter consciência de que aqueles que não se alinham à vontade de Deus, aqueles que não se submetem à sua vontade, receberão, isso é o que a Bíblia diz. É um termo que eu acho forte, mas é bíblico.
a ira do juízo. A ira, pessoal, Deus ele se ira. E logicamente que essa ira de Deus não contrasta o amor de Deus. Deus ele é amor, mas amor e ira, juízo, e ira no sentido da ira de Deus, eles não são contraditórios. Mas hoje nós temos um evangelho de caráter progressista que, no intuito de ter uma aceitação cultural, ele tira esse elemento do juízo, que é a cada vez mais crescente, infelizmente, teologia da hipergraça. Então, o que é hipergraça? Não, ó, Deus ele não está preocupado com o seu pecado. Vem do jeito que você está aí, ó, que é tudo lindo. Não, Jesus ele te aceita do jeito que você é. É uma verdade? É uma verdade. Ainda bem que Deus nos aceita do jeito que a gente é, né? Mas Deus ele nos aceita a fim de nos transformar, que é o que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala em 2 Coríntios 3,18, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ou seja, isso fala da aceitação de Cristo. Então, nós podemos entrar, como eu disse, pelo novo e vivo caminho, mediante o sangue de Cristo, a fim de contemplarmos essa presença, e essa presença se contempla na Bíblia, no nosso devocional individual e na comunhão, porque a comunhão vai revelando a pessoa de Deus, a gente vai contemplando isso, e isso deve gerar o quê? Transformação. A própria palavra arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Então, a própria expressão arrependimento é mudança de mente. Então, a mudança de mente que produz uma mudança de atitude. Então, aquela coisa, Jesus ele aceita o pecador. Não só aceita o pecador, como Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. A questão é que Jesus, a obra de Jesus implica em transformação. Implica em, hoje você é um pecador, amanhã você deixa de ser um pecador. E logicamente, né, pessoal, que essa transformação ela é gradativa, ela é de glória em glória. 1 João 8 vai dizer que aquele que diz que em ti não há pecado, a si mesmo se engana e a verdade não está nele. A questão é essa conformidade com a coisa. Não, eu sou pecador mesmo, então Jesus aceita do jeito que eu sou, então eu vou ficar assim mesmo. Não, então, se a pessoa pensa isso, é porque a mente dela não foi transformada. Se a mente dela não foi transformada, é um indício de que ela não se arrependeu. De que, se ela não se arrependeu, ela não creu verdadeiramente. Se ela não creu verdadeiramente, então ela não está salva. Ou seja, ela não é uma pessoa convertida, ela é uma pessoa convencida. Então, esse progressismo, que o Omar, repito, falou aqui muito bem, ele deturpa muitas vezes a interpretação bíblica que nós fazemos, e aí a gente fica querendo configurar um cristianismo conforme a nossa vontade, e essa vontade desprovida da consciência desse temor, desse medo do sentido, cara, Jesus está voltando, Jesus voltará, e ele voltará como juiz, e aqueles que não estão nele sofrerão, conforme ele mesmo diz, da ira do juízo. É tão interessante, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero falar propriamente nesse contexto que a gente está abordando aqui. A Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. E aí, quando a gente lê essa expressão, fala, mas espera aí, uma coisa grande, ou seja, grandiosa, da questão de soberano, uma coisa boa, uma coisa positiva, e terrível, uma coisa negativa. Então, como uma coisa positiva e negativa na mesma expressão, o grande e terrível dia do Senhor, é porque esse texto, essa expressão, fala exatamente o fato de que, para aqueles que estão em Cristo, será o grande dia, será o dia que Jesus voltará, e como lá em 1 João 3 diz, nós o veremos como ele é, ou seja, ele virá para aqueles que estão em Cristo, ele virá como rei, para estabelecer o seu reino,
Mas para aqueles que não estão em Cristo, ele virá como juiz, estabelecendo o seu juízo, trazendo a sua espada. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. E isso precisa permear o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, porque é essa consciência de que Jesus vai voltar a estabelecer o seu juízo que vai gerar no nosso coração temor a Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para aqueles que estão em Cristo. Então, aqui na igreja primitiva existia esse temor, ou seja, essa consciência. Por isso, por exemplo, pessoal, que se a gente investigar, né, o que nos leva a nos arrependermos? Logicamente que o arrependimento é uma obra do Espírito, né? 2 Coríntios 7,10 vai falar que o arrependimento é a tristeza segundo Deus, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas vamos lá, vamos analisar. O Espírito vem nos trazendo juízo, nos trazendo convencimento. Então, é o Espírito que nos convence do nosso pecado. Ou seja, ele nos convence de que estamos errados, de que estamos agindo contrários à vontade de Deus. Mas esse convencimento, ele também conta com a consciência que nós temos do nosso erro. Quando a gente analisa, por exemplo, a narrativa ali do Jardim do Éden, quando Deus, de uma maneira muito clara, diz assim, olha, ele fala das duas árvores, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele diz assim, olha, de toda árvore vocês podem comer, mas apenas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Então, Deus, ele revela o seu juízo em toda a Bíblia. Então, é o Espírito que nos convence do nosso pecado, mas também a gente precisa ter essa consciência de que, se nós continuarmos no nosso pecado, a consequência que virá será o juízo de Deus. Então, essa consciência precisa permear o nosso coração. E como eu estou dizendo aqui, é importante a gente analisar tudo isso para contrastar com o evangelho que tem sido crescente, que é o evangelho da hipergraça, que não confronta pecado, que não fala mais da vinda de Jesus, que não fala mais do seu juízo. E a gente precisa restaurar isso. Uma outra coisa, pessoal, consequência disso, é a questão da reverência. É a questão da reverência. Abram comigo, pessoal, a Bíblia de vocês, lá em Juízes, no capítulo 13. Juízes, no capítulo 13, no versículo 20. A maioria dos irmãos aí conhece, né, a história, quando o anjo do Senhor, revela para Manoá e sua esposa o nascimento de Sansão, que ele deveria ter o voto do nazireado, toda aquela história. Então, é nesse contexto aí. Então, o que diz? Juízes, capítulo 13, versículo 20. Diz assim, sucedeu que, subindo para o céu a chama, que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Caíram com o rosto em terra. Aí no versículo 21, vamos ler até o 22, né, para a gente entender todo o contexto aí. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Pessoal, vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Manoá e a sua esposa viram a Deus. Primeiro chegou o anjo, né? Falou ali tudo que tinha que fazer, falou, olha, é o seguinte, vai acontecer isso, isso e isso. Preparem uma oferta. Aí Manoá foi lá, preparou o altar, preparou a oferta, e veio o fogo, consumiu aquela oferta, e o anjo do Senhor veio, manifestando ali, conforme o texto, e ali eles viram o anjo do Senhor. Essa expressão anjo do Senhor, segundo alguns
eruditos do Antigo Testamento, eles dizem, a maioria deles, não chega a ser um consenso, mas muitos deles vão dizer que é uma teofania do próprio Cristo. O anjo do Senhor, uma teofania do próprio Cristo. E eu confesso que eu sou propenso, assim, embora eu não tenha cacife assim, para afirmar que seja isso mesmo, mas para mim faz sentido essa linha de interpretação. Então, se a gente analisa que o anjo do Senhor se manifestou, isso aqui faz muito sentido, porque o próprio Manoá disse, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Vimos a Deus. Fala, não vimos um anjo, um mensageiro. A gente viu Deus, o anjo de Deus. Então, Manoá tinha essa consciência. Mas a questão é o que a manifestação de Deus ela produz. Ela produz temor. E esse temor, aqui nesse contexto, é no sentido de medo mesmo. Eles tiveram medo de morrer, porque eles conheciam, por conta da lei de Moisés, eles conheciam o livro da lei, que certamente eles conheciam a história de Moisés, quando ele pede para ver a glória de Deus, e Deus fala para ele, vocês não podem ver a minha glória, porque se vocês vissem a minha glória, vocês vão morrer. E naquele momento, com certeza, especulando um pouquinho aqui, mas não especulando porque está afirmado aqui, né? Embora a gente possa deduzir isso. Mas a questão é que se Manoá viu a Deus e isso gerou nele um medo de morrer, consequentemente, isso é um desdobramento do episódio que aconteceu com Moisés. E Manoá, ele tinha conhecimento disso. Cara, a gente viu a Deus. E o que vai acontecer? E aí, pessoal, trazendo para o nosso contexto, quando a gente vê, por exemplo, eu não gosto de ficar falando de outras igrejas, mas a gente está inserido, né, numa cidade com vários contextos aí, então a gente precisa discernir o certo e o errado, ainda que tenha o nome de cristão. Mas eu venho de uma época que se apregoou muito isso, a chamada liberdade na presença de Deus. Tem até uma música, né, que faz até um certo sentido aí, uma música mais para os jovens, uma música mais infanto-juvenil aí, que a letra até faz um certo sentido, embora eu não goste muito do estilo, porque eu já sou tiozão, né? Mas aí tem o clipe da música. E aí o clipe da música, meu Deus do céu, é uma coisa absurda. Porque o que diz a música? Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. É legal, né? Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Mas o clipe é uma balada. Sabe aqueles jovens tudo, eu pulo, a minha liberdade. Irmãos, essa liberdade é perigosa. Por quê? Porque essa suposta liberdade... Porque assim, vamos lá, a gente tem que explicar certinho, né, para o pessoal entender o raciocínio que eu quero aplicar aqui. A Bíblia diz que Jesus veio nos dar liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus ele veio libertar. Mas a questão, o segredo da coisa, pessoal, tudo está no conceito da expressão, no conceito da palavra. Por quê? Porque quando a gente fala liberdade, na minha liberdade na presença de Deus, o conceito que se aplica à liberdade é fazer tudo que eu quero, que é um conceito secular. O conceito secular hoje você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre, faça o que você quiser. Mas essa não é a liberdade, esse não é o conceito de liberdade que a Bíblia aplica. Esse não é o conceito de liberdade que Jesus diz ali em João 8, 32 e no 36, que depois o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, o apóstolo Pedro vai falar na sua carta. Não é assim, no geral. Não é esse conceito que a Bíblia aplica sobre liberdade. O conceito que a Bíblia aplica sobre liberdade é ser libertos da maldição do pecado, ser libertos da escravidão do pecado, ou seja, ser livre da escravidão do pecado para fazer o bem, ou seja, ser livre das amarras da minha carne para fazer a vontade de Deus. Essa é liberdade, é uma capacitação que o Espírito Santo nos dá para sermos livres dos grilhões do pecado,
a fim de que possamos ser livres disso, para se submeter à vontade de Deus. Essa é a questão. Agora, o conceito secular, como eu disse, é liberdade para fazer o que eu quero. Mas isso é tão enganoso, é tão ardiloso, porque uma pessoa que age, que entende liberdade como fazer tudo aquilo que eu quero, na verdade, pessoal, ela não é livre, ela é escravo da vontade dela. É isso, é simples a coisa. E a gente percebe o quanto é enganoso isso. Porque Romanos 6, por exemplo, eu nem tinha colocado isso aqui, mas é importante a gente falar. E esse relógio corre rápido demais. Lá em Romanos 6, por exemplo, ele diz assim, né? Para que outrora nós éramos escravos do pecado, e agora nós somos livres para vivermos em justiça. E aí ele vai falar sobre a questão do corpo. Falou, o corpo de vocês outrora era escravos do pecado. Agora, ofereçam o corpo de vocês para que sejam membros da justiça. Ali é o conceito de liberdade, pessoal. Ali é o conceito de liberdade. Nós somos livres da velha natureza. E essa liberdade vai acontecendo dia após dia. Então, a liberdade é a gente ser livre, não estar mais sobre o jugo do pecado, para que possamos nos submeter à vontade boa, perfeita e soberana de Deus. Essa é a questão da coisa. Aí a gente vai para o exercício dessa liberdade. E aí a gente vê que a conduta cristã de muitos, infelizmente, em muitas igrejas, você pode ver que alguns cultos viram balada, alguns cultos, assim, não se tem reverência nenhuma. Por quê? Porque o conceito de liberdade está equivocado. Isso é tão forte que lá em 2 Coríntios 3,17, né, depois do 18, o apóstolo Paulo vai falar assim, aonde o Senhor é o Espírito, olha, isso, como Paulo é preciso nas declarações dele, aonde o Espírito é o Senhor, ali a liberdade. Pessoal, vamos pensar um pouco nisso. Aonde o Espírito é o Senhor. E quando Paulo está falando o Espírito é o Senhor, logicamente ele está trazendo a ideia de Adonai, ele está trazendo aquela ideia do senhorio absoluto, que no Antigo Testamento é atribuído a Yahvé, é atribuído a Deus. Então, aonde o Espírito é o Senhor, aí a liberdade. Então, a pessoa verdadeiramente livre é aquela que está subjugada, que está debaixo da autoridade do próprio Deus, da autoridade do Senhor. E aí a gente pode até pegar o texto de João 5,19, por exemplo, quando Jesus, ele diz, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Quem acha aqui que Jesus era livre? Eu acho que Jesus era livre. Tanto que ele veio libertar. Mas olha o caráter da liberdade de Jesus. O filho não pode fazer nada de si mesmo, mas ele só faz aquilo que vê o pai fazer. Essa é a liberdade. E essa liberdade gera temor. Por quê? Porque ela reconhece a soberania de Deus. Ela reconhece o senhorio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, do próprio Deus. E é nessa submissão, como reconhecimento, como resultado do reconhecimento dessa autoridade, é que gera verdadeira liberdade. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com essa, na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. A questão é o que você tem dançado, o que você tem pulado, o que tem motivado a nossa devoção a Deus. Qual é a liberdade que nós temos nos submetido? Em Apocalipse 1,17, não precisa abrir, João, ele diz assim, ele fala, né, de toda a revelação ali, de como ele viu Jesus manifesto, e ele diz assim, eu caí como morto. Por que eu estou enfatizando essa questão da manifestação de Deus e do se prostrar, de cair como morto, de cair de rosto em terra? Porque a nossa comunhão com Deus, ela produz automaticamente arrependimento.
E arrependimento é consequência do temor. Então você pode ver, né, até a Ana Paula, né, no PGD, ela fala isso direto. Fala, Mateus, você fica falando essas coisas aí, ó. Se você está desse jeito, eu falo, não, eu sou pecador, muito pecador. A questão é por que eu fico falando assim, né? Sempre enfatizando o fato da gente se arrepender, enfatizando o fato de que a gente precisa estar constantemente diante da presença de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, a fim de gerar mudança. Por que esse coração quebrantado? Porque esse coração quebrantado, ele é resultado de uma comunhão com Deus. Porque você pode ver uma pessoa que ela acha que ela não precisa mudar nada, você pode ver que a comunhão dela com Deus já não está aquela coisa. Por quê, pessoal? Quando a gente tem comunhão com Deus, Deus, ele se revela. E quando a gente tem a revelação de Deus, Calvino vai falar isso nas Institutas, né? Conhecendo a Deus, esse conhecimento permeia a nossa mente a fim de que examinemos a nós mesmos. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente vai perscrutando quem Deus é, automaticamente a gente vai tendo uma ideia, uma consciência de quem nós somos. Irmãos, quem somos nós diante da presença santa de Deus? Cara, o arrependimento tem que ser constante. Por quê? Porque a gente sempre vai estar ruim. Por mais que a gente queira fazer coisa boa, mas está ruim. Por quê? Porque a bondade humana, relativa, obviamente, ela é muito distante da bondade de Deus. E aí Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele envia o Espírito Santo para nos capacitar a participar dessa bondade de Deus. Então é por isso que a transformação é de glória em glória. Porque à medida que a gente vai conhecendo quem Deus é, na pessoa de Jesus Cristo, a gente vai tendo ideia de quem nós devemos ser. Porque uma coisa que eu sempre falo, e é importante a gente analisar aqui. Jesus, pessoal, ele se revelou, ele veio, né? Quando a gente pergunta, por exemplo, lá no Yahvé que eu faço essa pergunta, né? Quando diz assim, por que Jesus se encarnou? Qual o motivo pela qual Jesus se encarnou? Aí vem uma resposta automática na nossa mente. Para morrer pelos nossos pecados. Está certo? Está certo. Realmente, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Mas não só isso. Jesus, ele veio para revelar quem Deus é. Por isso que ele é Emanuel, Deus conosco, que é o que eu sempre digo, né? Quando o anjo chega lá para José, fala, ó, ele será chamado Emanuel. Então, primeiro, ele diz, deverá colocar-lhes o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, realmente, Jesus, ele se encarnou para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. Por isso o nome Jesus, Yahvé salva. Isso fala na natureza humana de Jesus. Mas ele também é Emanuel. Ou seja, ele é Deus conosco. Por isso que ele vai dizer em João 14:9, né, para Filipe, quando Filipe diz assim, Pai, Jesus, revela-nos o Pai. E aí Jesus vai falar, Filipe, espera um pouquinho, revela-nos o Pai? Você tem andado comigo há tanto tempo, como assim? Aquele que me vê o Pai. Jesus veio revelar quem Deus é, mas ao mesmo tempo ele também veio revelar o modelo de ser humano a qual nós devemos ser. E é baseado nisso, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:29, né? Aos que os escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando a gente tem a consciência de tudo isso, a gente precisa olhar para a revelação de Deus na pessoa de Jesus, e a igreja e a Bíblia que revela, as Escrituras revelam quem é Jesus. A gente precisa ter essa relação com temor, porque a gente vai analisar, não, mas peraí, Jesus é a revelação de Deus, da santidade de Deus, mas ao mesmo tempo é a revelação de quem nós devemos ser, ou seja, a revelação do modelo do ser humano. Cara, eu estou muito longe. Vamos analisar a nossa vida diante da vida de Jesus homem. Cara, é muito longe. Então não tem outra maneira de viver se não for em arrependimento. E a gente reconhecer, nossa, eu fiz isso. Cara, quando eu olho para Cristo, meu Deus, eu estou tão distante.
E aí essa consciência de arrependimento, ela também é desdobramento do temor, porque eu tenho consciência e revelação de um Deus santo, não só de um Deus santo, mas de um Deus soberano. E uma outra coisa também, pessoal, que infelizmente é uma coisa que até tem cara de cristão, mas ela corrói essa característica tão fundamental que é o temor, que é a questão do relacionamento com Deus, né, de pai. Realmente Deus é pai. E aí, junto com essa ideia equivocada de liberdade, tem aquela ideia equivocada da paternidade de Deus. Então, aquela coisa, não, eu tenho liberdade, a liberdade é eu fazer aquilo que eu quero, porque Deus é pai. Não, o pai, nossa, o pai aceita tudo. Não, eu tenho liberdade, Deus é o meu papai. E aquela coisa, né? Não, Deus é o meu papai, Ele vai aceitar. Mas, pessoal, Deus, Ele é pai, é verdade. 1 João 3,1, né, Ele vai dizer, vede com grande amor nos concedeu o Pai. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, é uma dádiva muito graciosa o fato de sermos chamados Pai, de sermos chamados filho, ou seja, de termos um Pai, que é Deus, de termos Deus não apenas como Senhor, mas como Pai. Ou seja, somos chamados de filho, somos feitos cordeiros com Cristo, beleza. A questão é que está deturpado a noção de paternidade e também por essa deturpação do conceito de paternidade, isso tem deturpado a relação entre pai e filho. E a relação entre pai e filho, muitas pessoas, infelizmente, têm trazido e têm colocado na sua relação com Deus. Então, qual que é o conceito hoje de paternidade? Não, o paternalismo, ele é autoritário. Ele é autoritário, ele é machista. Então, a gente precisa quebrar essa opressão paterna sobre os filhos, sobre a mulher. E aí, o que acontece? Toda autoridade é vista como algo a ser eliminado. Por quê? Porque é opressivo. Então, o pai é opressivo. E aí, muitos pais, para não serem taxados de opressivos, têm o quê? Baixado a guarda. Não têm exercido a paternidade que deve. Por que não? Porque se eu exercer a autoridade que a Bíblia, por exemplo, diz, eu posso ser taxado de machista. E aí os jovens, infelizmente, embebidos dessa vã filosofia, também começam a ver o pai como um cara opressor. E aí o pai, para não ser visto como opressor, já dá uma barateada e uma relativizada na autoridade, e o filho já vê o pai como opressor. E aí o pai já dá aquela barateada, o filho já vê o pai como um banana, porque ele tem medo de ser classificado como autoritário, aí ele vai levar isso para Deus. Qual que é a visão que ele vai ter de Deus? Deus é um banana, com todo temor e com todo respeito. Ou seja, se o meu pai é um banana, Deus também faz o que ele vai deixar eu fazer o que eu quiser. Ou seja, ele não consegue enxergar a autoridade de Deus. Agora, veja o quão isso está distante do relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Jesus, ele era um com Deus, ele tinha plena liberdade. Jesus é o unigênito, é o único que foi gerado na eternidade do próprio Deus. Mas olha, assim, olha o nível de liberdade que Jesus tinha, porque Jesus é o único filho co-substancial com Deus. Ou seja, somente Jesus é da mesma substância. Somente Jesus é divino, ele é o Deus Filho. Mas com todas essas características, o que ele vai dizer? Olha, o filho, ele não faz aquilo que ele quer. O filho não faz nada de si mesmo, mas ele só faz aquilo que vê o pai fazer. Por quê? Porque Jesus, ele tinha a plena consciência de quem Deus é, do pai. E esse relacionamento entre o pai e o filho, ele precisa existir temor. Ou seja, precisa existir reverência. Então, por conta dessa dissolução da relação entre o pai e o filho, há uma dissolução no relacionamento entre o homem e Deus. Por quê? Porque vê Deus como um pai, mas um pai que permite tudo.
um pai que não deixa, aliás, que deixa fazer o que ele quiser. E é isso que vai relativizar o próprio caráter do cristianismo. Não, eu peco mesmo, e daí? Depois o meu pai perdoa, Deus é amor. Percebe o quanto isso é maléfico, pessoal? E o quanto nós temos visto uma geração cada vez mais distante de Deus, por conta desse barateamento, por conta dessa falta de temor. Então nós precisamos ter essa consciência do temor gerado pela presença de Deus. Lá em 2 Samuel 6,9, não precisa abrir, e de novo eu não vou terminar meu sermão, mas lá em 2 Samuel 6,9 diz assim, é muito interessante esse texto, muito interessante, que é quando Davi tenta trazer a arca novamente para Jerusalém. A arca estava na casa estava em Kiriat Jearim, ele falou, não, eu preciso trazer a arca novamente. E aí ele prepara, né, toda uma comitiva para trazer a arca, mas acontece que Davi, munido de boa intenção, ele trouxe a arca de maneira errada. E isso custou a vida de um homem, a vida de Uzá, que tocou indevidamente. Ele também tocou com a boa intenção. A arca ia cair. Aí ele tocou na arca e foi fulminado. E lógico, né, ali tinha um monte de coisa errada. Estava sendo transportado em carro de boi, e a arca não era para ser transportada em carro de boi, era para ser transportada no ombro do sacerdote. Ou seja, existia uma série de regras que deveriam ser cumpridas, e aquelas regras não eram simplesmente regras, elas tinham uma simbologia muito forte. Mas Davi não considerou nada disso. E aí, diante da morte de Uzá, a Bíblia diz assim, né? Temeu, pois, a Davi e disse consigo mesmo, como trarei a mim a presença do Senhor, a arca do Senhor? Como trarei a mim? Então, você vê que, mediante aquela tragédia, Davi temeu. Como eu vou trazer a arca? Então, pessoal, lógico que nós devemos desejar a presença de Deus. Sem Deus nós não somos nada, nós precisamos de um renovo espiritual. A questão é que o fato de nós buscarmos a presença de Deus não é de qualquer jeito. E, juntamente com esse desejo de nós buscarmos a presença de Deus, deve ter o quê? O temor. Porque a presença de Deus é algo santo. Então, não é para ser feito de qualquer jeito. Então, a questão da própria ordem litúrgica do culto, por exemplo. Eu às vezes, vejo pessoas criticando, né? Ah, não, vai naquela igreja lá, é uma igreja litúrgica, é uma igreja fria. Então, tá, você quer uma igreja quente? O que é uma igreja quente? Você todo mundo ficar pulando lá? É isso aí que você acha que é? Por quê? Porque é uma ideia equivocada de liberdade. Então, pessoal, Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus ordeiro. Você pode ver a ordem da criação. Cada dia Deus criou uma coisa. E aí, no final, viu tudo que era bom. Por quê, pessoal? Porque no nosso culto devocional e no nosso culto público deve haver temor. Como eu vou atrair a presença de Deus? Em que estado eu vou vir para o culto? Que estado que eu vou vir para o culto? Porque às vezes, né, o cara vai lá, fica ouvindo um monte de coisa errada lá, ouve funk, ouve não sei o quê, tal, aquelas porcariadas todas, aí vem para o culto. Aí o mesmo coração e a mesma boca que ficou lá cantando aquelas porcariadas todas, aí vem para o culto. Aí veste a capa de santidade e vem. Onde que está o temor nisso aí, pessoal? O culto, ele nunca acaba. Nunca acaba. O culto é contínuo. Então, pessoal, eu sempre falo isso, mas é importante a gente dizer aqui também, em todos os nossos momentos, nós estamos diante da presença de Deus. E a gente precisa lembrar disso, porque a consciência do fato de que nós estamos em todo momento diante da presença de Deus, isso deve gerar temor no nosso coração. Não, espera aí. Se eu estou diante da presença de Deus, como que eu tenho me portado? O que eu tenho ouvido? O que eu tenho lido? O que eu tenho consumido? O que isso tem gerado no meu coração?
Irmãos, em todo momento, nós estamos diante da presença de Deus. Então, nós temos que perguntar como Davi: como trarei a arca do Senhor? Como eu vou atrair para a minha vida a presença de Deus? A manifestação da presença de Deus. Isso precisa ser uma coisa constante. Então, pessoal, terminando, a gente conclui, eu acho que eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que isso foi suficiente. A gente conclui o quê, pessoal? Que é impossível um relacionamento com Deus sem temor. Impossível. E aí eu falei aqui com vocês um pouco, né, sobre o que é esse temor. Então, esse temor é medo, é um medo mesmo. Não o medo de Deus, mas o fato da gente temer as consequências de nós não se submetermos a Deus, aos seus mandamentos. É também uma reverência, é um respeito, é uma reverência profunda, mas essa reverência ela é consequência da consciência que nós temos de quem é Deus, cuja presença estamos. Deus não é um pai bonachão que faz o que a gente deixa fazer o que a gente quer. Deus, ele é santo. Deus, ele tem uma forma de se manifestar. A Bíblia fala de como nós devemos nos portar diante da presença de Deus. Então, baseado em tudo isso, que nós possamos crescer no temor do Senhor. Amém? Amém. Então, era isso. Vamos ficar de pé, eu quero fazer somente uma breve oração para a gente encerrar. Irmãos, como eu disse, né, esse assunto do temor é um assunto fundamental. E, logicamente, teria muito mais coisa para falar. Mas, como a gente tem horário, né, eu acho que isso foi suficiente para a gente adquirir a consciência de que o temor é algo fundamental, tanto no nosso relacionamento com Deus, como a prática do nosso cristianismo. Sem temor não há cristianismo. Sem temor não há relacionamento com Deus. E, infelizmente, muitas pessoas que não têm consciência disso têm praticado um pseudo-cristianismo que não é cristianismo e têm exercido uma relação com Deus completamente contrária às Escrituras. Ou seja, contrária à revelação do caráter das pessoas de Deus que as Escrituras revelam. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais uma vez o Senhor nos exortar, Deus. A tua palavra diz que o Pai disciplina o filho que ama. Obrigado pela tua palavra, Deus, que nos exorta em amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra, Deus, é a verdade e ela nos revela quem o Senhor é. Obrigado pela liberdade que temos em ti, Deus. Liberta-nos cada vez mais dos nossos desejos carnais. Liberta-nos, Deus, do pecado que tenazmente nos assedia, Deus. Que possamos ser livres para correr, Deus, livremente em ti, obedecendo às suas palavras, capacitados pelo teu Espírito Santo. Corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, Senhor Jesus. Coloca a minha vida, a vida de cada pessoa aqui, que sejamos cada dia mais submissos à sua palavra. Teu Espírito Santo gere temor no nosso coração, para que sejamos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Deus, tanto como indivíduos quanto como igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoo, Deus, essa semana, Senhor, em nome de Jesus, a cada um dos meus irmãos, que possamos, Deus, cada dia mais, Deus, durante essa semana e todos os dias das nossas vidas, sermos conscientes de quem o Senhor é, a fim de que isso determine o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.